Boa noite! Boa noite, gente! Hoje vamos iniciar, então, uma mega live e vamos conversar mais sobre o diálogo e os métodos naturais. E teremos uma grande convidada aqui comigo, a Beatriz Cunha. Já gravou comigo um podcast, já esteve comigo falando um pouco sobre essa questão do diálogo, sobre o ser mulher. E hoje vai estar conosco aqui hoje falando sobre o diálogo e os métodos naturais. Então, muitas mulheres, relatam para mim dificuldades na comunicação quando o assunto é método Billings, Seja com o seu esposo devido a um erro de uma aplicação do método algum dia na vida, seja em alguma situação que você já tenha passado, de não saber falar do método, não conseguir muitas vezes explicar para o seu esposo o que é um método, ou às vezes esse marido ele tem um certo receio de falar, de aceitar o método Billings por insegurança, pela falta de conhecimento. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esses assuntos. Eu vou trazer aqui para vocês, então, esse grande desafio que é para nós, Já conversamos sobre isso, vocês me perguntam sempre essas situações aí no direct. E hoje eu vou trazer a Beatriz para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Já quero deixar aqui avisado que a partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós temos live às 4 horas da tarde e live também às 9 horas da noite, Às 4 horas da tarde sou só eu, com algum tema específico do próprio método, e à noite com uma convidada, um convidado. Então, deixa eu desejar as boas-vindas para quem está chegando. Quero te convidar a compartilhar essa live, envia para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas essa live para que a gente possa ajudar outras mulheres, Esse assunto que normalmente, as mulheres têm uma grande dificuldade, um assunto que, gente, é um desafio. Eu não sei para vocês, mas eu lembro que para mim, deixa eu até mandar aqui para as alunas também, eu não sei para vocês, mas quando eu fui conhecer mais, sobre os métodos naturais, foi realmente no Instagram. Deixa eu falar para as alunas aqui, que eu estou no Instagram esperando elas, que elas já estão aqui perguntando. A Bia daqui a pouco tá aqui com a gente. Aí. E nós já vamos iniciar a nossa live de hoje. A Bia tá chegando por aí já, a Beatriz. Deixa eu dar boas-vindas. Bia, eu já coloco você na live. Vamos esperar só um minutinho. E aí nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje. Já mandei aqui o convite para as alunas. Isso aí, já posso fechar. Bora então conversar mais sobre o nosso tema tão especial de hoje. A Bia já tá por aqui, gente. Deixa eu já aceitar a Bia? E aí a gente já vai começando. Cadê? Entrar. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Um prazer estar falando contigo de novo. Pois é. Aqui no Instagram é a primeira vez, A outra vez que a gente conversou. Pessoal ao vivo. Verdade. Uhum. Que alegria. Então, seja bem-vinda aqui nesse perfil. Obrigada. Onde as mulheres dão muito trabalho quando o assunto é conversável. Esse é o seu Menina, olha só, para você ter uma ideia, a gente começou a rezar o terço toda terça-feira, junto ali com as alunas, E uma das intenções que elas sempre colocam é para que o marido entenda melhor o método, aceite, que elas saibam conversar com o marido, porque é uma dificuldade desde sempre. Sim, você deve receber muito isso aí, Isso, Bianca, assim, o que acontece? Quando a mulher entende alguma coisa, o processo que a mulher entende é diferente do que o homem entende. Então já começa daí. E se a mulher ela entende algo e ela vai passar para o marido com um ar professoral, aquela coisa tipo, você senta aqui que eu vou te explicar tudo. É assim, é o começo da tragédia, porque ela vai usar isso
E o homem, ele já tem por essência a insegurança. Todo homem tem por essência essa insegurança, né? Quando a gente fala da parte antropológica, da parte filosófica do ser humano, ele tem isso como exceção. Se a mulher chega com um suposto saber, com algo que ela sabe, que ela estudou, e ela tem esse ar, ela já deixa o cara inseguro, né? E às vezes ele vai ter uma reação dependendo de como aquilo bateu no coração dele. Depende de como é o temperamento, depende de como já está a relação, depende de como ele já é uma pessoa, né? Como é que já está a interação entre eles. Então, a comunicação é uma coisa assim, uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? A gente, desde pequenininho, você tem seus filhos pequenininhos, você vê que eles já querem se comunicar desde sempre. Seja com o gesto, com o olhar, com o sorriso, né? Fazendo alguma comunicação dessa forma, mas o como que a gente ainda adulto ainda precisa aprender a se comunicar, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de trazer algo novo para alguém que não entendeu, porque eles não entenderam o processo, a mulher então falou, uau, que legal, descobri isso aqui, é muito legal, né? Senta aqui que a gente vai fazer assim. O problema é que a maioria das vezes nem a própria mulher entendeu o que é aquilo. Isso. Olha só, você partilhou isso, foi bacana você começar com essa situação, porque aconteceu comigo. Eu lembro que no auge, assim, das minhas crises do casamento, né, há vários anos atrás aí, eu comecei a estudar sobre linguagem do amor. Foi o primeiro contato que eu tive. E aí, eu naquela história, né, a gente tava brigando muito, enfim. E aí, estudando sobre linguagem do amor, a gente saiu um dia, e aí eu sentei e falei assim pra ele, olha... Porque existem 5 linguagens do amor. A minha é presente. E se você não me der presente, eu não me sinto amada. Meu Deus do céu. O André olhou pra mim e falou assim, o quê? 5 linguagens do amor. Todo mundo tem. Isso não existe. Para de bobeira, não sei o quê. Isso aí é coisa da sua cabeça. Não existe. Foi assim, ó, o caos. Uma coisa que já tava ruim, ficou pior ainda. Essa situação que eu causei. Gente, foi a pior coisa da minha vida ter feito isso, assim. E foi isso que você falou. Eu quis achar que eu sabia alguma coisa, porque eu tinha acabado de iniciar a leitura de um livro. Isso. E aí eu levei para ele uma imposição de que ele precisava mudar. Não que eu precisava fazer alguma coisa, que ele precisava mudar. Sim, sim. E essa configuração de comunicação, Bianca, é assim, é como se a esposa olhasse para o marido como um oponente. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia que fica bem didático de entender. Então, se a gente pegar o esporte que é o tênis, né? O que tem no tênis? É uma quadra, cada um tem uma raquete, tem uma rede, cada tem uma bolinha. Mas o objetivo de quem está jogando tênis é dificultar a vida do outro, né? Você quer jogar a bola, fazer aquela jogada para jogar a bolinha lá no canto, para a pessoa não conseguir pegar, para você fazer ponto. Então você entra para o esporte com um objetivo tipo, eu tenho algo melhor e eu vou te derrotar, né? Eu vou ganhar de você nesse momento. E aí, a gente também pode ter uma outra analogia, que é o esporte do frescobol, que tem os mesmos elementos, né? Então tá na areia, são 2 raquetes, uma bolinha, 2 pessoas. Mas o objetivo é outro. Quem já jogou frescobol, agora acabou o verão, né? Mas quem gosta de ir pra praia, enfim, ou jogar em casa, um lugar que tem areia, alguma coisa, é um esporte que você tem que facilitar a vida do outro. Então você joga aquela bola, facilitando para que o outro receba, para que devolva. Então o objetivo não é derrotar. Então, isso quando a pessoa vai preparar, vai falar uma coisa importante para o companheiro, tem que ter essa disposição interna para não ir com essa energia, tipo, eu vou lá para derrotar. Ele vai ter que engolir a minha ideia, ele vai ter que entender o que eu tô falando, né? Seria tão maluco como se fosse a gente assistir o jogo da seleção brasileira. Imagina que a gente assistiu o jogo da seleção, sei lá, a gente vê assim, sei lá, Bebeto e Romário. Sei lá, nem sei mais o nome dos jogadores, né? Mas aí você vê o Bebeto dando uma rasteira no Romário. Você fala, tá maluco? Né? Tipo, os dois são da seleção brasileira, um deu uma rasteira no outro, tipo, tá louco, né? Mas as pessoas no casamento ficam uma situação meio inusitada se acontecesse isso na realidade. Mas no casamento as pessoas se comportam dessa forma, olhando para o outro como um oponente, uma pessoa que precisa ser derrotada, eu preciso vencê-lo, eu preciso acabar com a ideia dele, a minha ideia é melhor do que a dele. E isso parte muito de uma questão de um orgulho, né? Ah, eu tenho um suposto saber, eu tenho algo especial, senta aí que eu vou te explicar. Então não está aberta a construir uma situação. E é nisso que a pessoa vai e o marido fica. E as coisas não acontecem, né? Exato. Mas, Bia, vamos aí, calma, que a gente já começou falando tudo para essas mulheres, o que é as coisas e tudo. Mas você nem se apresentou ainda. Faz
As meninas que já viram nosso podcast juntas sabem quem você é, mas por favor, se apresente. Exatamente, assim, ó. Eu sou Beatriz, né? Eu sou psicóloga. Vou fazer agora, então, em julho, vamos fazer 20 anos de casados, né? Juntos temos 5 filhos. E gosto muito de trabalhar com essa questão de família, né? Então, trabalho muito com restauração de casamento, orientação para alguns pais que estão, assim, numa situação muito delicada com os filhos, né? Que os pais acabam olhando para si próprios e falando, poxa, o que eu preciso de fato melhorar para melhorar a educação do filho, né? Tanto adolescente, adulto, jovem, enfim, atendo várias demandas, assim. Sim. Né? Mas tudo que envolve porque família. as experiências de filhos são distintas, são bem variadas, né? Você tem uma aí que tem idade e um pequenininho. Sim, Bianca, sim. Sim. Então tem um leque, tem adulto, 2 adultas, uma adolescente e duas crianças, né? Que são nessa atividade de criança. Então em casa, cada um com temperamento, mesmo, é uma loucura. É uma coisa muito boa. Então nos faz passar pelas coisas para que a gente possa ensinar bem, né? Porque a gente viveu aqui. Sim, sim, exatamente. Que legal. Mas continue, Bi. Então você trabalha nessa área com a educação, com a formação dos pais, das famílias, Isso. de casamento. Exatamente, exatamente. Então, tudo que envolve família, né? É algo que move muito o meu coração. Eu acho que é uma situação que está muito. Hoje em dia, tudo tá essa coisa, tá tudo muito líquido, né? Tudo muito, não presta, joga fora. Tá quebrado, compra outro. Isso acaba tanto se respingando no como as pessoas veem o relacionamento, né? Ou como que hoje é fácil, não tá muito legal, não tô feliz, tchau, segue tua vida, né? Eu sigo a minha. Então, eu não trabalho com isso, né? Vamos lá, caso ou outro, é um compromisso, vamos fazer de tudo para que isso aconteça de fato, né? Para que vocês consigam ter uma vida boa. Um dia um olhou para o rosto do outro e falou, eu quero passar a minha vida toda com você, né? Então, que seja uma vida boa, uma vida prazerosa, onde possam ser um casamento feliz, de fato. Então, isso mexe muito no meu coração, sabe? Sim. Pensar em famílias que podem estar fazendo escolha para serem felizes, é o que eu gosto. Exato. E é uma decisão, né? Eu lembro que quando eu casei, eu pensava nisso. Eu casei muito cedo. Eu casei, Bia, não sei se você lembra que eu te contei, eu casei com 17 anos. Sim. Não, muito bom. Só que eu tinha certeza de uma coisa. Que acontecesse o que acontecesse, eu ia casar uma vez só. Então, todas as dificuldades que a gente passou, né? Eu lembro de alguns amigos, ou nem tanto amigos, né? Perguntar, Bia, mas por que você não separa, né? E aí eu sempre falava a seguinte frase, assim, eu que arrumei o problema, então eu que preciso resolver ele. Que maturidade! Eu sempre tive uma certeza muito grande disso, assim. Que o casamento era para sempre e eu tinha escolhido bem ou não, eu tinha escolhido viver aquilo. Né? Hoje, graças a Deus, é uma realidade totalmente diferente, né? Mas é um processo. Mas, Bia, conta para as meninas, assim, da tua experiência de consultório, de todo esse tempo de casado, o que faz com que essa mulher não consiga conversar com o marido, essa situação que você falou da mulher querer achar, porque normalmente é a mulher que chega com toda essa carga, né? Querendo ensinar o marido uma coisa, e talvez nem ela saiba daquilo. Partindo um pouco sobre essa questão dessa mulher que quer ensinar o marido a estar acima e trazer essas coisas novas. Sim, então. Atualmente a gente vem de uma geração, né, que talvez muitas que estão aqui na live, ou talvez, não sei, né, se você ouviu, enfim, alguma da tua família, mas tinha muito um discurso assim, ó, não baixe a cabeça para homem, né, não dependa de homem, trabalha, tenha teu dinheiro, não vai depender de homem. Então isso ficou muito incutido na mulher, do tipo assim, tá, peraí, se um dia tiver um homem na minha frente, né, é de igual para igual, eu tô aqui para briga, pro que vier, pro que acontecer, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou, né? Então isso traz na mulher, quando a gente olha um fenômeno, a gente vê isso se repetindo de forma sistemática, às vezes algumas nomenclaturas acabam ajudando a entender, né? Então essa nomenclatura não foi eu que criei, mas fica muito didática para entender, que foi o Dr. Jorge Rodrigues, né? Que é o meu mentor, trabalha muito com casamentos, enfim, acho que muita gente deve conhecê-lo também. E ele identificou que essa mulher com esse padrão de comportamento, aquela mulher que manda, desmanda, que, né, que faz acontecer, e que peita, e que fala, e que não baixa a cabeça, e que briga de igual para igual, seria a mulher Carlão, né? Por que a mulher Carlão? Porque essa é uma mulher, por fora você olha, uma mulher, mas ela tem um comportamento muito do masculino, né? Ela tem essa coisa meio arrojada de vou falar e tal. Ela então, o que né? Ô, Bia, você
Você lembra de uma novela muito, muito antiga, viu? Muito antiga. Eu tô falando assim, ó, de uns 15 anos atrás, que tinha o Pereirão, que era uma mulher? Ah, eu não, Novela da, é, não, novela não, da Toda vez que fala o termo Carol, eu lembro dessa novela. É uma novela muito antiga. Eu lembro de criancinha, assim. E era uma mulher que ela trabalhava, tipo, ela consertava as coisas de casa, assim, e era tipo marido de aluguel. ai, não E aí o nome dela era o tal do Pereirão, assim. sei. Ela usava uma calcinha e era Pereirão. Então eu lembro dessa mulher Carol, e era justamente aquilo. Aquilo mostra, essa mulher mostra essa Isso, área, assim, dessa mulher que ela que troca a resistência do chuveiro, ela que conserta o cano, ela que isso. corre. Aham, ótimo, mas essas ilustrações ficam claras de entender, porque assim, a última novela que eu assisti, Bia, acho que você talvez não era nem nascida, Pode chamava, ser. chamava O Cravo e a Rosa, né? Que Eu era, já ouvi falar. isso, era uma novela muito bonitinha, uma novela de época, e tinha a Catarina e o Petrúquio. Então a Catarina era aquela mulher brava, irritadiça, nervosa, e o Petrúquio aquele cara meio ogrão, assim, né? Meio mais apaixonado por ela. E ele vai tendo toda aquela trama, muito engraçadinho, assim, mas ela também representa muito essa mulher Carlona, né? Aquela mulher que briga. Não sei se o pessoal aqui assistiu essa novela, né? O Cravo e a Rosa. Foi a última. Então, assim, quando eu assisti, acho que eu tinha uns 19. Nossa, faz uns 26 anos que eu não assisto novela. Então, eu não sei, quase essa era pequenininha. Eu acho que eu devo ter assistido e vale a pena ver de novo. Então, assim, quando eu assisti, quando passou da primeira vez mesmo. E aí, Bia, o que que acontece, né? Essa mulher, ela acaba fazendo o seguinte, assim, ó. Muito, no começo parece uma coisa assim, tipo, às vezes a mulher tem esse jeitão e tal, e o que que ela vai procurar? Ela vai procurar, às vezes, um homem que se acomode a esse perfil, né? Ou que de alguma forma, ou dependendo do temperamento, ele vai se acomodar, ou vai ser aquele casal que vai estar sempre brigando, né? Aquela coisa que vai estar mais intensa. O que que no começo pode parecer uma combinação muito legal. Tipo assim, ah, legal, mas aí eu mando, ele obedece, fechou a conta, né? Tá tudo certo. Só que qual que é a grande questão? A mulher com esse funcionamento, parece, primeiro que ela vai, isso está desordenado, né? Porque o poder da mulher não está nessa coisa de peitar. Porque se tivesse nisso, eu não precisaria ter minha profissão. Porque essa é aquela coisa que a gente aprende com a mãe, né? Ó, você quer resolver uma situação? Você chega e dá uma bronca bem dada, né? Teu marido vai levantar e vai falar assim: meu bem, a partir de hoje eu serei um outro homem, né? E resolveria, eu não precisaria de psicóloga, não precisaria de ninguém, né? Tudo Exato. seria resolvido muito facilmente. Só que não acontece isso. Então, além da mulher estar se sobrecarregando, estar numa situação muito o casamento fica um clima muito ruim, fica muito desordenado. Aos pouquinhos, essa admiração, essa coisa que nessa atração vai se diminuindo, vai se afastando. Então, é um risco muito grande quando a mulher assume esse papel. Mas também é um exercício muito bonito de humildade. Falar assim, peraí, será que eu sou assim? Porque a pessoa às vezes passou uma vida inteira ouvindo isso, que a mulher tem que ser assim, que a mulher tem que baixar a cabeça, né? E aí pensa, tá, mas então eu tenho que ser um capacho? Não, também não é assim. Não são os extremos. Não é nem para ela ser aquela que vai liderar, que vai mandar, que vai dar a última palavra, que vai peitar o homem, e nem para ela ser um capacho para ser pisada. Então eu vou ter que aceitar tudo, eu vou ter que, né, ser humilhada, vou ter que ser desprezada. Não, não é isso. Que a mulher pensa, tá, eu vou ter que então ir para um outro extremo, né? Então não é, porque não é nos extremos que está ali a virtude, né? A gente quando entende ali o ordenado, tá quando a pessoa consegue ter realmente, poxa, eu sou uma pessoa feminina, eu sou feminina por fora, mas as minhas atitudes, o meu jeito de falar também está coerente. E quando essa questão da feminilidade fica muito evidente, isso vai, o jeito de falar, o jeito de se portar, isso vai acionando no homem a masculinidade, tipo assim, poxa, eu tenho uma pessoa que depende de mim, eu tenho que cuidar dessa mulher. Né? Ele tem os homens, porque vamos assim, combinar entre nós, assim, né? Os homens são mais simples de lidar, a gente que é mais complexo, né? Eles são muito mais simples do que nós, a gente complica o esquema. Então, se a mulher consegue fazer isso, é muito mais fácil a mulher convencer o homem. É muito mais fácil a mulher envolver. Mas não é pela via da força, não é pela via do embate. Se for pela via do embate, ela vai conseguir ou o marido que foge dela, né? O marido que foge é aquele cara que chega em casa, tá o tempo todo com o celular na mão, né? Que tá o tempo todo ali com a cara enfiada porque ele tá se esquivando dela. Ou aquela pessoa que tá, ai, nossa, eu tenho que fazer uma hora extra. Não é que às vezes tá, ok, às vezes tem época que o trabalho exige mesmo, mas ele sempre acha um jeito de estender um pouco mais o trabalho, porque ele quer se esquivar dela, né? Ah, já que eu não quero brigar, eu vou evitar essa pessoa.
Então isso é muito ruim para o casamento, porque ou é aquele casal que vai para o embate, é briga na frente dos filhos, briga na frente de outras pessoas. Então esse é um funcionamento muito ruim, né? Então exige muita humildade olhar e falar, poxa, essa metodologia não está dando certo. E aí tem um outro caminho que a gente pode conversar um pouquinho sobre ele hoje. Sim, exatamente. E aí eu começo a avaliar como que chega, né, essa usuária para mim, essa mulher Carlão, né? Quando a gente fala de métodos naturais, ela chega já no susto, normalmente aqui no perfil, porque ela Sim. acabou de descobrir que é pecado, ou ela acabou de descobrir que não que é abortivo e assim por diante, Uhum. né? E aí ela chega e ela quer tomar a decisão desse jeito aí, né? Como ela mandando. Deixa eu só fazer um comentário, vi que a moça comentou aqui na live, né? Ah, eu acho que eu não sou assim. Daí você continuou falando e falou que não, não é. A gente precisa se avaliar muito, porque às vezes a gente acha que Isso. não é, Uhum. né? E aí, quando começa a perceber alguns sinais, nós somos seres sem resquícios. Eu acho que não existe uma mulher da nossa Uhum. geração que Uhum. não tenha um pouco dessa essência de mulher A carlão, assim. Carlolinha lá dentro. É, Uhum. não adianta, não, Uhum. porque a gente foi criado por uma geração escutando não depender Isso. do homem, a gente foi Uhum. educado por mulheres que vieram lá da sufragista, depois das ondas feministas, a Isso. gente veio disso, Aham. né? Não tem como fugir, né? Uhum. Uhum. Sim. Ela falou, Sim. às vezes. É, bem amiga. São às vezes. Ótimo. Mas A gente isso. precisa lutar com isso, né? É isso que a Isso. gente precisa ir contra. E aí essa mulher, ela chega pra mim aqui no perfil, desesperada, porque ela precisa falar pro marido tudo isso. Só que daí ela chegou e falou pro marido que não que tinha que largar o anticoncepcional. E o grande problema é que a maioria das mulheres e dos homens também cresceram ouvindo que a única solução para se evitar filhos, se se passar uma Uhum. gestação, é anticoncepcional. É Uhum. Uhum. não existe método natural que funciona. A gente cresceu escutando esse tipo de coisa. Uhum. Uhum. E aí, Bia, e aí eu até falava com o padre Glauco, um dos arautos aqui de Curitiba, que a gente chega num cenário de uma mulher e de um homem que não sabe nada. Que Uhum. não entende de abertura à vida, que não entende de um monte de coisa. E aí essa mulher que é da noite pro dia, parar de usar anticoncepcional, começar a usar método Billing, ser aberta à vida, ser submissa, não ser mais... Tudo num pacote só. Eu acordei e sou transformada. Só que daí o Isso. marido não aceita nem a metade disso. E aí, Uhum. Bia, o que essa mulher nesse processo tem que fazer? Porque a maior dificuldade é a gente entender que não é do dia para noite. Isso, exatamente. Assim, ó, eu acho que o que vai ajudar muito, ajustar muito, é o olhar dela ajustado a ter uma compaixão. Porque assim, ó, ela teve um entendimento, uma clareza, que às vezes, né, aquela coisa que, pá, vem um combo, assim, pá, entendeu tudo, todos esses pontos e que é uma transformação rápida. Então ela teve uma luz ali, um entendimento muito profundo. Mas o marido não vai estar no mesmo processo, né? Ele vai estar no tempo dele, do jeito dele, dependendo da pessoa. Então, quando ela usa de muita compaixão, de ter essa docilidade, né? Ter esse jeito de falar, poxa, ele não entendeu ainda, não é porque ele não quer, ele ainda não viu, ele ainda não tá com clareza. Seria tão esquisito como se você olhasse para o teu bebezinho agora, como é que é o nome do outro pequenininho que eu vi lá, o Davi? Como se você olhasse pro Davi e falasse, Davi, anda, filho, vamos, caminha. Você tem perna? Caminha, filho, vamos. Tipo assim, ele vai caminhar um dia, só que ele não tá pronto ainda para caminhar. Né? Então tem que esperar esse processo natural para que aconteça. Um belo dia ele vai caminhar e vai estar lá te dando um trabalhão, vai estar correndo, né? Então, quando a mulher entende isso e vai aos pouquinhos, porque ela entende que ela recebeu muita coisa, mas ela tem dessa compaixão de ir compartilhando, e no sentido assim, ó, de que ela precisa também vivenciar muitas coisas, né? Porque por mais que ela entendeu, tá, ela tem muita coisa para ordenar. E a melhor forma que ela vai mostrar é com o exemplo. Então não adianta ela falar assim, poxa, nossa, tive um super do entendimento e ser grosseira com o marido, e ser impositiva com o marido, porque tá incoerente, né? Tá, se eu fui cansada por algo muito especial, as minhas virtudes têm que estar coerentes com isso, porque eu não posso, fica meio ambíguo o negócio, né? Nossa, eu tô super iluminada aqui e dou-lhe uma patada. Que iluminação é essa, né? Pega o marido, né? Que é a maioria dos casos. Às vezes a Isso.
mulher fala, não vou mais, já não quer mais ser aberta à vida, então não vou mais ter relação sexual. Isso. E acaba fazendo uma moeda de troca, né? Gente, essa questão acontece tanto nesse cenário, Bia, como também na questão assim, ai, tô chateada, ai, tô brava porque ele não fez tal coisa que eu não quis. Então, usa como uma moeda de troca, né? Usa a relação sexual como uma moeda de troca. Então, isso é péssimo, né? E aí, nisso tem muito relato de que as pessoas depois, quando tem relação, eu me senti usada. Mas às vezes, assim, lógico, tem N motivos para a pessoa se sentir assim, tá? Agora, uma das possibilidades é assim, ela usar realmente o sexo como moeda de troca. E quando ela faz, ela pode me sentir usada agora. Mas será que ela não está usando isso como uma moeda? Que ela se sentiu daquela forma porque ela está fazendo essa questão, né? É uma das possibilidades. Então, isso vai destruindo o casamento, né? Ela vai ter, e ela não pode usar isso, já que ela recebeu uma coisa muito grandiosa e muito preciosa, ela tem que usar de muita sabedoria, porque senão ela vai usar isso de precioso para acabar com o casamento dela, para se distanciarem, para brigarem. Então, se é uma coisa muito elevada, ela tem que ter muita sabedoria. Então, como é que vai acontecer isso? Vamos pensar isso de forma prática, né? Primeiro, assim, ó, ela tem que ter uma transformação muito profunda. Porque aí o marido vai olhar para ela, então se ela é uma pessoa que reclama, ah, porque não sei o quê, ah, porque eu tô cansada, ah, porque eu tô com dor nas costas, nossa, chorou o dia inteiro. Então, daqui a pouco é uma mulher que consegue parar de reclamar, né? O marido já vai olhar e falar, opa, peraí, tá diferente, tem alguma coisa aqui que tá diferente. Mudou. Já mudou o clima da casa. É uma pessoa que sempre está ali olhando o lado negativo, está sempre pessimista, tá mais distante. Ela começa a ser mais carinhosa, mais amorosa, mais atenta. Opa, já mudou, entende? Então, quando ele vê que tem algo muito interessante, né, ela começa daqui a pouco a ser mais dócil, a ter mais paciência sei lá, as manias que ele tenha, enfim, né, com coisas, sei lá, o cara deixa a toalha molhada em cima da cama, ela já não briga por conta disso, ela começa a ter um clima na casa, um clima gostoso. E ela começa eles começam a se aproximar de fato, entende? Ele começa a olhar, opa, tem alguma coisa diferente. E aí, essa questão, Bia, é um ponto muito importante, porque assim, ó, a pessoa só vai se abrir para ouvir de fato quando ela entender que o outro tem algo, fala, puxa, você tem alguma coisa de especial, me conta. Você está muito diferente. Nossa, eu quero, sabe? Quando ela for, aí esse é o momento de ouro, entende? Esse é o momento que ela pode, porque a pessoa abriu, ela falou assim, eu quero te ouvir, eu quero entender o que está acontecendo, me conta um pouquinho mais. Então, aquelas perguntas mais indiscretas, né? Ah, você tem ido mais na igreja, né? Nós sabemos que você está diferente. Como é que é lá na igreja? Sei lá, às vezes o marido não vai, né? Sabe? Mas ele só vai fazer esse movimento quando ele vê que vale a pena. Que ela se tornou uma pessoa que ele começa a admirar ainda mais. Que ele vê uma mudança no comportamento. E as mulheres fazem o quê? O comportamento inverso. Não, eu vou ser bem dura, bem rígida, eu vou ter uma conversa séria com ele, senta aí que você vai ouvir. E pronto, gente, bota tudo a perder. Entende? Fica muito incoerente. Eu recebi uma coisa iluminada e ajo como uma, sei lá, uma tirana. Sim. Impondo, né? E olha que legal, que você trouxe também vem totalmente de acordo com aquilo que eu vivi também. Porque lembra que eu falei lá que eu fiz a cagada de falar pra ele que tinha que mudar e me dar presente, né? E aí depois imediatamente eu vi, meu Deus, fiz errado, não era assim que eu deveria ter feito. E aí eu pensei, vou mudar. Né? Então comecei a ler mais, conhecer sobre temperamento, comecei a mudar diante dele. Né? E aí já foi bem no início de quando eu comecei a ensinar método Billings, e aí eu comecei a falar mais, comecei a estudar, comecei a ler. Eu por mim, né? E eu ia falando no Instagram, e nisso chamou realmente a atenção dele. Né? E o que está acontecendo? Eu preciso acompanhar. Até hoje ele fala assim que ele pensou, eu preciso acompanhar essa mulher, porque daqui a pouco eu vou perder. E com esse movimento dele vendo que estava acontecendo algo diferente nas missas, eu lembro que há muitos anos atrás ele também não tinha, ele ia na missa porque eu fazia ele junto na missa de domingo. Né? Eu não na missa de domingo, não, a gente vai junto, mas então vamos na missa das irmãs, a gente vai junto na missa. Hoje, gente, foi até engraçado, recentemente a gente acabou perdendo o horário da missa diária, né? E aí, por outro compromisso, não porque nós estávamos em casa, a gente perdeu a missa e aí ele falou, poxa vida, perdemos o horário, não vamos conseguir ir na missa, que droga, né? Numa semana que conseguimos ir todos os dias, eu olhei pra ele e falei, quem te viu, quem te vê, sentindo falta da missa diária. Mas porque exatamente esse caminho, né? De mostrar que tem algo diferente, que percebe esse algo diferente e pensa, poxa, se eu não acompanhar,
alguma vai dar ruim. Eu vou perder, porque tem algo diferente acontecendo, E né? E ele tem o uhum, exemplo à carta. Isso uhum. é uma prova muito clara disso que a gente está falando. Isso. E quando você fala isso, Bia, o comportamento do teu marido foi o comportamento de um homem maduro, né? Porque ele falou, opa, peraí, tá meio, né? Ela tá subindo, eu tô meio aqui, deixa eu subir também, porque eu tô ficando para trás, né? O que que às vezes um homem imaturo acaba fazendo? Ele acaba olhando para essa mulher e acaba desvalorizando, depreciando, né? Porque ele pensa, tá, se eu der uma baixadinha nela, tá, eu meio que eu oprimo, eu desfaço, enfim, ela vai ficar mal, aí eu me sinto que eu sinto que eu tô por cima, né? Então isso também é uma situação muito ruim. E como a mulher lidar com essa situação, né? Porque às vezes acontece isso também, às vezes a pessoa quer estar numa caminhada e o marido invalida aquilo, ele não reconhece. Então, nesse momento, eu entender assim, ó, o homem ele tem esse símbolo da insegurança, né? E quanto mais inseguro ele estiver, mais vai acionando a questão de uma certa violência. Quando eu falo violência, né, de bater e tal, mas assim, o homem ele tem isso, por exemplo, se a gente for pensar, né? Briga de duas mulheres, sei lá, puxa cabelo, manda outra, aquela coisa feia e tal. Briga de dois homens, pode ser que um morra de real, na mão, né? Não precisa de arma, de nada. No braço, um é capaz de matar o outro. Então, o homem ele carrega esse símbolo da violência pela questão do masculino, de ser forte, de ser homem, né? E quanto mais inseguro ele estiver, mais violento ele fica. Mas essa violência se traduz assim nessa coisa tipo dessa falta de delicadeza, a falta de gentileza, não elogia, dá aquela afinata de nossa, como você tá gorda, né? Ai, porque teu cabelo, né? Aquela coisa tipo, é um tipo de violência assim mais velada, sabe? Então o que a mulher tem que fazer? Se a mulher entrar nessa, né, e começar a rebater, ah, porque você tá bem, nossa, eu tô gorda, mas você também, nossa, você tá magrela, o teu braço tá mais fino que a minha coxa, sei lá. Se ela entra nessa, pronto, é guerra, né? Perdeu. Mas se ela consegue usar a inteligência, né? Não revidar naquela hora, não precisa, como eu falei, não é para ser capacho, não é para ser aquela pessoa que, ah, então vou ter que ouvir isso e ficar aqui. Não, mas se ela consegue transformar isso numa situação depois, sabe, de tratá-lo com carinho, depois de conversar sobre isso, olha, meu bem, quando você fala assim, eu me sinto muito ofendida, né? Eu não gosto quando você fala desse jeito, mas com jeito, sabe, não pela briga. Quando ela consegue acessar essa outra via, Bia, ela consegue estabilizar. O homem fica, quanto mais inseguro ele fica, mais violento ele fica. Se ele fica seguro, diminui também a violência. Entende? Então, isso é uma chave muito importante. A mulher, ela vai conseguir pela docilidade, pelo jeito de acessar o coração. Então, isso é uma forma de acessar o coração do outro sem querer tomar o coração do outro. Não adianta querer tomar o coração do marido, não, agora você vai ser do jeito que eu quero, né? E isso é um embate muito grande, porque quando a mulher não entende isso e se torna aquela Carlona, brava, mandona, autoritária, ela tá sempre acionando mais a insegurança dele e aciona mais a violência, né? Então, isso é um aspecto bem importante de entender de como que o homem funciona. Uhum. Perfeito. E uma coisa que eu acho que você pode confirmar ou não confirmar se é isso, quando as alunas chegam nessa situação, eu sempre falo para elas assim: olha, não chegue para o seu marido antes de saber o que é. Então lá eu tenho um e-book chamado Da Contracepção Hormonal, Método Natural, né? Que é para fazer a transição do anticoncepcional para o método Billings, né? E um desses pontos, antes de largar a pílula, Bia, porque eu sempre falo assim, se vocês são casadas e tem um marido que não conhece nada do método, não larga o anticoncepcional hoje. Uhum. Porque você precisa se preparar para isso. E um desses pontos, antes do diálogo, o segundo ponto, é o conhecimento. Então, eu sempre falo, vocês precisam estudar, enfiar a cara no método, entender o que é, quais são as dúvidas que seu marido pode ter no começo, o que você precisa saber, se preparar para que quando você vá apresentar isso para o seu marido, Uhum. você saiba responder, consiga responder as Uhum. dúvidas básicas. O que é eficaz mesmo? Quem já usou? Como que funciona? Não vou poder Uhum. ter relação o mês inteiro? Como que é isso? Né? Eu sempre falo para elas, precisamos nos preparar, precisamos ser prudentes, Uhum. né? Precisamos entender qual é o nível que o seu esposo está de conversão também. Porque a Uhum. gente temos que parar de usar anticoncepcional porque é abortivo. Né? O Bério dia fala, isso daí é coisa de gente fanática. Né? E pronto. Então a gente precisa equilibrar isso, vendo qual é o cenário do marido, como que ele tá, como que é o Uhum. nível de conhecimento dele, e aí estudar sobre isso para depois se preparar. Se a mulher é ansiosa, né, Bia? Não consegue Sim. ficar quieta um pouquinho.
Não consegue. Se for uma sanguínea ainda, ela vai ler lá, método anticoncepcional é pecado. Pronto, ela já quer mudar o mundo daquela frase que ela leu pro outro dia de manhã. Exatamente, Bia, exatamente. Mas é É, isso. Fala, se é isso, eu tô certo ou se tem outro caminho. isso, não é muito importante, mas isso é um olhar de compaixão, né, Bia? Olhar, ver que o outro não está pronto, não está preparado. E quando ela vai fazendo, quando ela vai respeitando esse tempo, vai preparando, vai conversando, com muito jeito, porque a força da mulher está na docilidade, né? Nessa sabedoria, nesse jeito de conversar, de acionar, sabe? De conduzir dessa forma muito tranquila, né? E quando ela vai preparar, quando ela vai tendo esse entendimento, quando ela passa a segurança, você fala, opa, peraí, mas ela sabe do que está falando, né? A gente vai correr esse risco, mas é um risco juntos, então. A gente tem, enfim, né? Ele vai vendo que ela tem essa tranquilidade, esse domínio de algo. E a pessoa se sente muito mais segura, né? Imagina que você vai entrar num avião, sei lá, e o piloto fala, né? Senhores passageiros, atenção, muito obrigada pela atenção. Gostaria de informar que estou fazendo meu primeiro voo hoje, né? Você, Socorro. né? É aquela coisa tipo, opa, peraí, o primeiro Deixa eu dele, descer daqui. eu acho que eu quero alguém que domine a arte aqui do voo, né? Vai que dá um pane, sei lá, dá uma chuva, uma tempestade, ele não é o primeiro voo dele, sozinho, como piloto, né? Então, Meu isso, dá uma segurança. Então, quando ele sabe que a mulher está ali nesse processo, que ela está segura, que ela domina algo de fato, fica mais tranquilo dele seguir, dele ficar tranquilo também, né? Mas isso Deus. passa muito por uma questão, Bia, assim, eu acho que é a questão da humildade, sabe? A gente sempre tem que trabalhar isso na gente, porque o que que é? Né? A gente quer sempre dar, eu sei, a minha ideia é melhor que a tua, o que eu acho é melhor do que você, essa coisa, né? Então, quando a gente tem humildade, eu falo assim, olha, eu vou esperar um pouquinho, eu vou esperar que ele cresça junto comigo. Eu não vou ficar atacando ele, eu não vou usar o sexo como moeda de troca, eu não vou falar, poxa, mas você também não entende, porque você também não se converteu, porque a minha experiência com Deus é melhor que a tua. Porque esse tipo de coisa só afasta, né? Então eu vejo muitas pessoas assim que falam que tem uma postura muito de um suposto, assim, eu estou aqui em cima, estou falando com você que está embaixo, ai, nossa, né? Tipo, ó, pobrezinho que está embaixo. Então isso afasta demais. Então, quando a pessoa tem uma postura humilde, de falar assim, né, poxa, meu bem, quem sabe, né, a gente poderia ir por esse caminho, né, a gente poderia estar tendo tantas coisas boas, enfim, sabe? Mas eu respeito o teu tempo, eu sei que a gente vai no tempo que você estiver mais seguro também, não se preocupa com isso, mas eu sei que você vai conseguir entender, você é um homem capaz, você é inteligente, você vai ver que isso vai fazer muito bem para nossa família. Isso vai aproximando, né? Porque ela vai validando, fala, poxa, ele não entende hoje, mas ele tem essa competência para entender um dia, sabe? Então tudo isso vai aproximando, mas isso requer muita humildade, porque ela vai querer, pá, imediato. Tipo assim, tá aqui, entra no teu cérebro e você faz igualzinho eu programei, né? Sim, Então isso é um exercício também de muita humildade. sim. E é justamente isso, assim, eu reparo muito que as alunas têm esse costume e não respeitam esse processo. E aí, Bia, até quero partilhar uma situação de uma aluna, você comentou um pouquinho, foi até que eu te marquei recentemente, né, de uma seguidora que falou, eu tô usando o método, mas daí o meu marido usa camisinha e eu me sinto usada por conta disso. Acontece Uhum, muito, infelizmente, de maridos, como a gente já falou, que não estão no processo do mesmo nível, eles não aceitarem. E aí, Bia, tem uma forma da gente, dessa mulher que tem o conhecimento já, pelo menos o básico, aquele susto de que é pecado isso, como que ela faz para ela não se sentir assim, digamos, né? Não se sentir uhum, usada por esse simples fato. Porque é algo errado que está acontecendo, só que ela acabou de descobrir e esse marido não está nesse mesmo nível. uhum, E existe uma coisa que eu quero compartilhar antes de deixar você falar, é que a gente precisa compreender, né, que além de ter esse processo, a gente não pode julgar o outro, a gente precisa fazer a nossa parte, uhum, né? Então, mas eu não vou, eu ia usar camisinha e tá errado, eu tô me sentindo usada por conta disso, porque agora eu sei que é pecado, né? Qual que é a minha parte? O que eu posso fazer? Eu não uso mais anticoncepcional. Isso eu já tirei uma parte aqui, um pedaço. Né? Estou sim, me identificando. Eu sempre falo para as minhas alunas assim: olha, se dedique. Se ele quer usar a camisinha enquanto está no período fértil, porque não aguenta ainda fazer abstinência,
tá bom. Mas quando for um período liberado para relação, afirme, amor, agora não preciso usar camisinha, porque eu Uhum. estou em inferno, eu tenho certeza disso. Né? Isso. Uhum. Exaltar esses momentos que realmente pode, que realmente está liberado. Né? No dia que não tiver, já falar de manhã, vocês não deixam para falar que não pode, na hora que o marido procura que já está deitado. Né? Você acorda de manhã, Sim. você sabe, eu estou no período fértil. Bem, olha, hoje não rola, porque eu estou no período fértil, a decisão é nossa. Né? O que Isso. vai acontecer? Você não deixa para falar lá quando já está com o fogo já pegando em tudo. Né? Ah, não, não pode hoje. Como assim não pode? Não tem quem te aguente daí, né, Bi? Mas Sim. conta um pouco sobre isso. O que a gente faz nessa situação? Bia, que assim, ó, quando a pessoa não tem um entendimento ainda, né? Porque toda a questão da. Isso é um conhecimento muito profundo, muito amplo. Então, o que que a pessoa acaba fazendo? O fato, ele fala assim, então vamos usar camisinha, né? Isso é um sintoma de algo mais profundo. O que que é isso? É uma criancinha que tá com febre, né? E aí você tá lá com febre, que dá antitérmico um dia. Aí dá outro dia, mas aquilo, mas tá, você não vai, pode dar, ficar uma semana dando antitérmico, ou um mês dando antitérmico, sem investigar a causa disso. E a causa pode ser, sei lá, uma faringite, uma otite, pode ser, sei lá, uma meningite, sei lá, pode ser uma coisa grave, né? Ou uma coisa corriqueira, tá? Então, assim, quando a gente fala de sintoma, tem algo mais profundo e tá aparecendo aquele sintoma. Então, usar camisinha é um sintoma de algo mais profundo. Então, se ela briga por causa da camisinha, né? Ela não, ela vai estar dando aquele antitérmico, mas ela não vai estar tratando a causa. A causa disso geralmente é o quê? Né? Aí a gente pode colocar vários motivos, talvez uma origem muito profunda é uma falta de confiança em Deus. Mas se ele não confia, será que é porque ele conhece Deus suficientemente para saber, poxa, eu confio, agora eu entrego, né? Tá faltando conhecer Deus. Como é que eu faço meu marido conhecer Deus? Entende? Então, quando ela para e pensa, poxa, ele não está conseguindo ter uma confiança plena, uma entrega plena, porque ele não tá ciente do que, né, que Deus está no controle, ele não teve uma conversão muito profunda, ele está com esse problema, ele está com essa dificuldade, ele não entendeu ainda, né, plenamente o processo, ela tem que ir na origem e não no sintoma, entende? Quando ela vai na origem, o que que ela vai ser? Aí está aquela questão dela, ela poder ser essa pessoa que vai refletir o próprio amor de Deus. Então, o que que ela vai fazer? Quando ele falar para usar camisinha, ela não vai agir com rispidez, né, que horror, tá? Mas ela vai continuar amando esse homem com compaixão, porque ele ainda não entendeu todo, ele não viu todo, né? E toda vez que ela fizer isso, e quando ela comemorar esse momento, depois de estar liberado, hoje pode, hoje, né, não estou no dia infértil e tal, e ele vê o quanto é diferente, o quanto essa entrega é mais plena, vai chegar um belo dia que ele não vai mais querer usar. Entende? Porque ele vai se sentir amado, porque ele vai saber assim, tá, eu sei que eu tô contrariando ela usando a camisinha, mas ainda assim eu quero usar. Mas quando ela demonstra amor, ele, poxa, eu fiz algo que ela não gosta, ela me tratou de uma forma amorosa. Isso vai constrangendo. O amor constrange, né? Então é aquela mesma situação, né, Bia? Quem que nunca essa vez chegou bravo no vendedor, né? Ah, eu quero resolver esses problemas de internet, né? O meu chip não tá funcionando, eu já liguei pra não sei o quê, já falei pra não sei o quê, agora eu preciso resolver. E a pessoa olha pra você e fala assim, ah, pode me falar, eu quero te ajudar. Pode me falar mais, eu quero te ajudar. Né? Com aquele olhar amoroso, com aquela postura acolhedora, que até de teste você, ai, desculpa, eu fui grosseira com você, mas eu ficava bravo com esse problema. Então, assim, o amor, ele vai constrangendo. Então, quando ela conseguir, de fato, ter essa postura amorosa e conseguir atacar o sintoma não, atacar a origem, e não o sintoma, isso vai aos pouquinhos, mas ela tem que ter paciência. Porque não pode ser uma barganha também, tipo assim, nossa, ele usou camisinha hoje, eu tratei ele muito bem a semana toda, aí, sei lá, chegou outro dia, quis usar a camisinha de novo. Esse negócio não dá certo. Não é assim, né? Porque isso está falando de uma coisa muito mais profunda, que demora um tempo. Então, essa paciência, sabe? Essa perseverança, isso é um processo muito íntimo dela, né? Porque ela já teve o entendimento, essa compaixão é muito importante, sabe, Bia? Então, é muito exigente. Não tô falando, nossa, é super fácil, super legal. Não. Muito pelo contrário. Mas já que ela teve esse entendimento, colocar isso em prática dessa forma, sabe? Podendo ser amorosa, mesmo que ele não inspire aquele amor naquele momento. Mas isso vai aproximando os dois. Isso mantém a união deles. Esse processo de reconciliação, esse processo de diálogo, acho que deve ser a parte, você que atende, né, pode dizer mais, eu acho que é uma das partes mais difíceis de restaurar, né? Uhum. Porque
Aí não depende só de mim. Uhum. Ao mesmo tempo que começa em mim, não depende só de mim. Então, eu preciso fazer a maior parte, porque é aquilo que a gente falou de ser o exemplo, né? Uhum. Só que a gente precisa trazer essa minha mudança com o outro olhar também, e depois eu envolvo o outro também nisso, eu preciso trazer. Eu acho que é Sim. a parte mais desafiadora, mas Uhum. é possível. Uhum. E a gente precisa ter algumas artimanhas aí, umas cartas na manga, Bia. Conta o que a gente faz para isso. Para mim, o que sempre funcionou foi estudar. Então eu ia lá, eu vou ler. Agora eu tô na fase, você vai dizer melhor. Eu tô na fase de várias crises com uma criança. Né? É a fase dos 2 anos, com uma colérica, que eu tenho que essa menina vai ser, a Heloísa vai ser uma colérica, e um recém-nascido. Pensa só que fase que eu peguei. Gente do céu! Eu falei pro André hoje, falei, bem, eu preciso descobrir como que lida com essa menina. Porque a gente não pode ceder, porque se cede demais com o colérico, vai achar que manda em toda a situação aqui. Tá. Se eu não ceder, ela grita por 2 horas seguidas. Uhum. O que nós fazemos, Jesus Cristo? Né? E aí, sempre as minhas cartas na manga sempre é estudar, é ir ler, é pegar um livro específico, é ir atrás. Não tem como eu simplesmente aceitar. Então, eu acho que as mulheres que estão passando por esse processo não tem como. Ah, ele é assim mesmo. Uhum. Né? Uhum. Ele é assim e não muda mais. Né? Uhum. Ele é grosso assim mesmo e não muda mais. Uma das coisas do André, lá de antigamente, antes dele ser mudado, convertido, transformado, qualquer coisa que a gente possa dizer, o André era uma pessoa que não conversava com ninguém. Bia, você acredita? Você conheceu ele presencial, Nossa, né? Com ele não fantástico. conversava. É. Ele não conversava, Bia. Para você ter uma ideia, na minha família, ele ia no churrasco e ele não falava com ninguém. Nossa. O Uhum. pessoal da minha família hoje, que conheceu ele quando a gente começou a namorar, e hoje é outra pessoa. Eles falam, hoje o André brinca com todo mundo, dá risada. Eles são a prova viu, que o André era outra pessoa Oh, antigamente. aham. É por essa transformação que aconteceu no processo, né? Sim, sim, mas isso é bonito, Bia, porque assim, ó, quando a gente fala do matrimônio, né, o que que é o sacramento do matrimônio? É os dois recebendo uma graça invisível para fortalecer essa união ali, é Cristo junto com o casal, né? E quando os dois se tornam uma só carne, é aquela coisa que, se você vai vivendo um processo, se você vai entendendo, tem uma conversão, aquilo, se você tiver sabedoria, puder mostrar isso nas atitudes, isso vai passando para o outro, porque vocês dois são uma só carne, entende? Só que tem que ter sabedoria. O que, que eu vejo muito é aquela pessoa querendo assim, eu entendi, agora você vai ter que entender também. Eu consegui, você vai ter que fazer isso também. Porque assim, eu também tenho uma experiência de que eu e o marido a gente era de igreja protestante. Né? Então, esse processo de conversão também eu entendi primeiro e dele entendeu depois, mas foi um processo que, se eu não usasse sabedoria, poderia estar durando até agora, cada um num canto, cada um numa fé diferente, né? Então, assim, isso, essa coisa assim, gente, parece uma coisa, porque às vezes a pessoa quer, nossa, eu quero uma coisa super uau, quero uma coisa que ninguém me falou ainda, uma coisa muito incrível, mas é no ordinário do dia a dia, são nas pequenas coisinhas do dia a dia que o relacionamento vai se ajustando, e são nas pequenas coisinhas que também vai se afastando, porque é aquela coisa, é aquela indelicadeza, é aquele bom dia que não foi dado direito, é aquela mensagem grosseira, ou então sabe aquela coisa que eles, são as pequenas coisinhas, aí o casal chega, eu não suporto mais, não aguento mais, tô cansado. Por quê? Mas não aconteceu nada grave, mas são essas coisinhas. Então, são essas coisinhas que vão ajustando, entende? Então, se o marido tá assim, se você se torna uma esposa que ama, que cuida, que se interessa, que participa, que sabe ouvir, que sabe se calar na hora que precisa, sabe falar a hora que precisa, né? O marido vai olhando e ele vai vendo, poxa, gente, ela passou por uma transformação muito profunda. Ela está se tornando uma outra pessoa. Eu quero isso, entende? E aí o querer isso é o pacotinho completo. Ele vai ficar tão assim, querendo atender, querendo entender, querendo, sabe, fazer à vontade, que ele, puxa, aos pouquinhos, né? É um processo, mas ele vai ficar mais dócil, mais aberto ao processo. Entende? E quando ataca realmente a causa e não o sintoma, quando fala o cara que não quer fazer o método, né? A pessoa que não quer fazer o método, é um sintoma, quer usar preservativo, é o sintoma, coito interrompido, é o sintoma. Não combata o sintoma. Vá
na origem, na causa, a raiz ali. E a raiz ali vai ver alguma coisa em relação à prática da fé, realmente. Está faltando alguma coisa muito profunda. E ele só vai conseguir isso quando ele vê em você que você consegue praticar isso com muita profundidade, com muita beleza, com muita autenticidade, sabe? Gente, assim, ó, quando as mulheres descobrirem isso de fato, Bianca, assim, olha, porque é uma coisa que guia para o bem, você está guiando o outro para o bem, é a força, sabe, amorosa. Então, isso é o que é o principal, sabe? Essa questão de estar junto, mas é no ordinário do dia a dia, entende? Então, assim, porque assim, as mulheres são as que, o que vem aqui no consultório, geralmente. São mulheres que leem muito, que estudam, fazem curso. Os homens não querem nem saber. Aí se elas pegam e fazem o quê? Pega o videozinho e fala assim, ó, escuta o videozinho desse fulano. Aí é quem? É um médico, todo bonitão, todo não sei o que. Aí o cara já, nossa, cara achado. Cara... Então, assim, não adianta, gente. É outro processo. É outra coisa, sabe? A intenção da mulher é a melhor possível, mas para o marido cai de um jeito tipo assim, nossa, que horror, não quero saber disso, quero distância disso, não quero ser essa pessoa. Né? Então, ele só vai se aproximar quando ele vê nela. Ele tem que ver, ele tem que olhar e falar: poxa, minha mulher tá incrível. Ela já era muito boa, muita gente tinha um relacionamento, mas ela está incrível. Eu quero isso, eu quero viver essa intensidade. E essa entrega vai sendo cada vez mais plena. É bem Sim. simples, né? É complexo, é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Mas é isso, não tem. Exatamente. É uma das situações mais difíceis de resolver, mas é a situação mais fácil, mais básica, né? Com pouca coisa para ser feita, né? Paciência, Isso. amor, Uhum. amar, né? O segredo é amar, gente, porque se a gente ama, eu acho que Uhum. essa frase do amor constrange nos ensina muito, assim, Muito. desde a educação dos filhos Uhum. com a convivência com o outro, com a convivência com o esposo, o amor constante. Então, naquele Uhum. momento de ira, de raiva, se você abraça, né? Eu tô experimentando isso com a Heloísa. Você pega no colo e abraça, daqui a pouco passa, né? Ou com o marido, às vezes você tá mais exaltada e aí às vezes ele não responde, ou às vezes fala alguma outra palavra, ou você faz Uhum. uma piada no meio ali, né? E eu penso assim, ó, eu sou sanguíneo e o André é melancólico. Faz um tempinho já. Eu comecei a falar bravo, assim. E aí ele parou e começou a rir. E ele falou, eu tô imaginando que daqui a alguns segundos você não vai nem saber por que você falou tudo isso. Eu falei, poxa vida, é verdade. E ele já começou a rir, já começou a falar de como realmente é essa questão de temperamento e como oscila, né? Esse ar que chega, que acha que vai devastar e já passa, né? Sim. E é justamente isso, assim. E pra gente finalizar, Bia, fala uma coisa. Tem idade para passar por esse processo? Porque eu vejo algumas alunas que acham que só porque tem já os seus 40 anos não tem mais idade para aprender essas coisas ou para mudar. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma aluna, vi no grupo, de uma aluna falando que acha que não dá mais tempo porque já não tem mais idade para isso. Uhum. Comenta um pouco essa questão de idade. Não, tem que começar com 20 anos, como que é isso? Gente, é que assim, tudo que a gente quer, né, ter de conhecimento vai exigir um esforço. Então, assim, você vai olhar para o método, para uma situação, uma coisa nova, você vai ter que parar, ler, entender. Então, exige um esforço, porque é precioso, né? Às vezes a pessoa pensa, não dá mais tempo, mas será que ela está disposta a pagar o preço, né? Pergunta que você fez, você está disposta a pagar o preço? Porque sempre é válido, sempre é importante ter esse conhecimento, né? Então, você não tem idade para isso. Só não tem, só, a pessoa morreu, morreu, acabou, não tem mais aqui, não tem mais o que aprender. É só. Mas estando viva, não tem esse problema, né? É mais um comodismo, Bia, sabe? Eu vejo que assim, ó, hoje o que que acontece? As pessoas querem tudo muito rápido e pronto, né? É uma coisa assim para consumir. Isso é muito do nosso tempo atual mesmo. Então, pensar, eu tenho que percorrer esse caminho. Ah, não, me fala como é que é mesmo, tá? Me fala. Ao invés de pesquisar, né, olhar, talvez você receba muitas perguntas que tá lá escrito o negócio, a pessoa te pergunta igualzinho, era só ler. Né? Então, essa questão da preguiça, assim, de não se dedicar, é muito comum também. Né? Então, às vezes fica. Mas, assim, também é uma coisa preciosa, tem que um caminho a ser percorrido. Né? Quem não percorre não tem o conhecimento, é uma escolha. Vai, é uma escolha. Pode ser uma jovem de 20 anos E. que sabe, o desejo por conhecer e esse Uhum, amadurecimento ela vai ficar estagnada pro resto uhum. da vida. Como os alunos mentorados, o Dr. Jorge diz, né? Vai ser um cara de 60 anos na quarta camada pro resto da vida.
Olha, e tem. Aí, e Triste, tem muito, né? Tem, muito, não, eu conheço vários também. é Tem. muito triste. Uhum. Ah, mas a esperança, né? A esperança. Exato. Tô tendo, né? Isso que é o bonito, dá esperança de que a pessoa mude, mas é muito triste. Já conheci pessoas de 80 anos na quarta camada. É muito triste. É, Uhum. mas a gente pode rezar por eles, eu sempre falo. Se a gente não pode fazer uma coisa concreta, vamos rezar por essas pessoas, Exato. né? Bia, maravilhosa como sempre. Nossa live foi muito boa. Já está dando 1 hora. Se deixar a Muito bom gente falar contigo, Bia. muito. Oi? Sempre muito bom falar contigo. Próxima vez que estiver em Curitiba, me manda mensagem para a gente tomar um café. Tá joia, querida. Muito obrigada, viu, Bia? Meninas Mas que estão aqui, não, já tem aqui o perfil da Bia aqui em cima, da Beatriz aqui em cima, sigam ela, tem um trabalho fantástico, né? Eu sempre mando algumas alunas para lá, não sei se elas chegam, mas eu mando, viu, Bia? Sempre estou Bia, mandando elas aí obrigada. pro teu perfil, essa missão sensacional, Deus abençoe. Eu estou sempre à tua disposição também, viu? Muito obrigada, Bia. Muito obrigada. Pode contar comigo também precisando. Pode mandar uma mensagem que estamos aí. Pode deixar. Meninas, fiquem com Deus, viu? Um beijo para Um vocês e nos beijo. encontramos na próxima live. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.